Vamos então apresentar o nosso participante na roda. Obrigado, Caio Megali, economista-chefe da XP, pela sua disposição em participar aqui na nossa roda de análise. Caio, você quer adjetivar a herança que a Haddad começou a tratar com Paulo Guedes ou não? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. Boa noite, Caio. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, o mandato foi marcado pela pandemia, né? E a pandemia exigiu uma mudança muito drástica na condução da política econômica, né? A política econômica foi uma entre o mandato e o começo ali de 2020, e depois foi outra completamente diferente para lidar com os efeitos da pandemia, né? A boa parte dos gastos que vai além do teto feito durante o mandato foi justamente para o combate à pandemia, quase toda a sua totalidade, né? Naturalmente, olhando de hoje, acho que teve alguns excessos, especialmente em 2021, estendeu-se demais alguns programas, e depois em 2022. Mas o grosso foi o combate à pandemia. E eu acho que você foi bem preciso na descrição dos dados, né? O país surpreendeu em termos de crescimento. Acho que foi um dos únicos países do mundo que teve revisão para cima nas suas projeções, pelo menos as projeções acompanhadas pelo FMI. Começo do ano falava assim 1% de crescimento, vai crescer 3%. O desemprego retomando 2015, né, desde a grande recessão lá de 2015 e 2016, que o desemprego era muito alto, voltamos ao patamar anterior, né? A inflação ainda é um desafio, em parte por conta dos efeitos da pandemia, mas eu acho que ela está começando a ser endereçada. Agora, a questão dos gastos públicos é uma questão que é um legado histórico problemático do país, né? O Brasil Caio, gasta... Oi. Não, é porque este é o ponto nevrálgico, a questão dos gastos públicos. A gente vai ter que olhar para frente ao tratar deles. Eu vou fazer a mesma pegadinha com a Raquel e com o Caio a respeito da herança. E volto a você, lembrando que você faz parte de uma roda, intervenha como você quiser, a hora que você quiser, não espere eu passar a palavra. E aí a gente vai ver se, a partir da questão que você colocou dos gastos públicos, que cenário a gente pode traçar. Você quer adjetivar a herança, Raquel? William, eu não gosto muito de adjetivos. Por isso que eu deixei você e o Caio na maior liberdade. A gente, como repórter, gosta de fatos, de números. O PT gosta desse adjetivo da herança maldita. Ele usou muito esse adjetivo para tratar da herança que vinha de Fernando Henrique Cardoso, que naquele caso não considero de forma nenhuma que era uma herança maldita. E nesse você considera? Nesse eu acho que tem pontos bons e pontos ruins. E o problema da adjetivação é que se você recebe uma herança maldita, você se livra da responsabilidade de fazer as coisas que são necessárias depois. É isso que o PT vai tentar fazer? Não, isso já está colocado, né, William? Isso o quê? Essa questão, a adjetivação como herança maldita, como um discurso político, justamente para aliviar na largada... de qualquer responsabilidade sobre o que vem por aí nessa gestão econômica. Caio, vamos lá então à questão das contas públicas. Em função do cenário que Haddad, estamos assumindo que ele é o ministro da Fazenda, pelo jeito vai ser realmente uma grande surpresa se não for ele, certo, sim, Caio? Sim. Ok. Sim. Você também está com essa informação, né, Raquel? Sim, eu acredito. Caio, me parece que também os agentes de mercado como você pressupõem ou partem do pressuposto que esse será o nome para conduzir a economia brasileira com o presidente eleito Lula. Vamos lá, então. Com esse cenário aí na nossa frente, você começou um raciocínio que me parecia ser um alerta. É isso? É isso. O Brasil tem um problema crônico de gastos públicos crescentes, muito rígidos, que foi, de alguma forma, tentado ser endereçado com o teto de gastos, que chamava junto com ele, né, medidas. Algumas dessas medidas foram tomadas, por exemplo, a reforma da Previdência, que ajuda, né, a cumprir o teto. Agora, a gente chega no final do governo Bolsonaro com o teto absolutamente pressionado. Acho que essa revisão mais completa das despesas ainda precisa ser feita.
E o que preocupa nessa transição é que, normalmente, num novo governo, faz-se um freio de arrumação, né, para que as prioridades sejam atendidas e ver o que dá para ser ajustado para ganhar eficiência ao longo do tempo. E o que nós estamos fazendo agora, na verdade, é uma acelerada de arrumação. O Congresso autorizou, junto com o desejo do governo de transição, um aumento de despesas de 200 bilhões de reais, são 2% do PIB, que cobre buracos e não buracos de todos os lados do orçamento, sem uma tentativa de ajuste, de priorização, que é tão necessária no momento em que o país é muito endividado. Se o país tivesse baixa dívida, né, aí não é muito diferente de casa, de uma empresa. Se a dívida é baixa, a preocupação em ajustar os gastos e não se endividar muito no futuro não é tão grande. Agora, o Brasil tem uma das maiores dívidas entre os países emergentes e paga um juro elevadíssimo sobre ela. Né? Caio, o que se esperaria é tentar cuidar dos gastos e não acelerar tudo que dá no início. William, Ele concluiu, ótimo. A Raquel estava me pedindo a palavra, Caio, por favor. O Caio estava falando sobre os gastos públicos, e eu estava me lembrando mais cedo de uma conversa que eu tive hoje com a Helena Landau, e eu acho que o ministro Paulo Guedes deixa alguns legados positivos, depois a gente pode até abordar, mas o principal legado negativo que ele deixa é ter acabado com a credibilidade do teto de gastos. Conforme ele foi cedendo para a política, né? Ele acabou cedendo decisões sobre o orçamento para o ministro Ciro Nogueira, foram várias PECs sucessivas para acomodar interesses políticos, e sim, ele conseguia algumas contrapartidas, como não reajustar servidor público, mas acabou com a credibilidade do teto. E agora está muito fácil para o PT entrar nessa narrativa e não precisar sustentar essa necessidade de credibilidade fiscal. Porque quando se argumenta, a PEC que está sendo aprovada, né, foi aprovada no Senado, vai ser aprovada na Câmara, está estourando o teto de gastos. Os petistas argumentam com razão que o teto de gastos foi estourado pelo ministro Paulo Guedes. Então, assim, acabou com a credibilidade dessa ferramenta. Da âncora fiscal, no fundo. Da âncora fiscal. E agora está deixando para o governo do PT a responsabilidade de criar uma nova âncora fiscal, que eles estão dizendo que vão fazer, está em discussão, mas eu não sinto aquela vontade de entrar nesse assunto. Caio, é uma questão política, sobretudo, para a gente tentar entender qual vai ser o caminho que Haddad e Lula pretendem trilhar em função desse cenário descrito pelo teu xará, Caio, e pela Raquel, que é um cenário, há uma ironia profunda no que os dois descreveram aí, que é a seguinte: quer dizer, arrebentaram o teto de gastos, portanto o PT nunca vai levar essa culpa, né? Então é uma herança maldita bendita, no caso, e deixaram uma quantidade de recursos à disposição, que é o sonho de todo governo que começa, na verdade, está nadando em dinheiro. Politicamente, como é que isso está sendo tratado nas estratégias do PT? Bom, William, de fato, eu super concordo com o Caio, tem dito isso, que o governo novo, ele inverteu o que seria uma ordem lógica dos fatos na condução da política econômica, mesmo sem ter sido empossado. Ele não começou com o ministro, que na sequência apresentaria um plano, que na sequência se discutiria como obter recursos para esse plano. Foi tudo invertido. Essa PEC que foi aprovada no Senado, vai para a Câmara semana que vem, ela é uma PEC dos políticos, não é uma PEC dos economistas. Não é uma PEC dos economistas, sequer dos economistas petistas, ou os economistas que apoiaram o Lula. É uma PEC do Congresso, né? Referendada pelo Lula, o que só me leva a crer que, de novo, o ministro da Fazenda, Haddad vai ser nomeado amanhã, mas o ministro da Fazenda ali, de fato mesmo, será o presidente eleito. Os sinais que o Haddad tem dado, e acho que hoje ele fala de novo em novo arcabouço fiscal, ele fala de novo em reforma tributária, não tem nada, eu sei que é muito etéreo, né, muito macro, você fala, reforma tributária, mas começa
a dar alguns sinais. Acho que a ideia do Lula ao nomeá-lo amanhã é justamente já colocá-lo como o interlocutor com as forças de mercado e com as forças políticas do Congresso para qual será o plano, que eu lembro quando o Caio estava aqui... Posso só pegar uma deixa? Nós temos uma força de mercado ali no Skype olhando para nós. Mas rapidinho. Eu só queria fazer Raquel, desculpa, só... Não, imagina. Num ponto que o William fez, que eu acho que merece atenção. O William falou uma frase que é assim: o governo está nadando em dinheiro. Na verdade, o governo entra nadando em espaço fiscal dado pelo Congresso. Agora, não tem dinheiro para pagar esse espaço fiscal. Para que esse espaço seja pago, o governo vai se endividar ainda mais. E aí, independente de herança, independente de qualquer coisa, a gente vai ter que pagar essa conta. E para pagar essa conta que leva a uma dívida crescente, lá na frente é só imposto ou inflação. Porque a despesa já está, pelo menos para os próximos 2 anos, contratada num ritmo muito alto. Eu acho que o Haddad vai chegar com o ministro, mas é como ele estivesse chegando num restaurante para pagar a conta, só que já foi decidido todos os pratos, são os mais caros da casa, os vinhos mais caros, a sobremesa mais cara, ele não tem nem opinião para dar, ele só vai ter que assinar o cheque. Ele vai ver de quem ele vai usar o cartão. Raquel. Exato, se é do contribuinte com mais carga tributária, de quem vai ser? Pode ser do credor e aí pagaremos nós com mais inflação, nós consumidores. Foi o que o Caio falou. Caio, quando a gente... Eu posso só... Claro, desculpa, Raquel, prossiga. O Caio tinha falado dessa ideia do novo arcabouço fiscal e hoje, conversando com pessoas próximas ao Haddad, é interessante que ele está pegando essa ideia do Pércio Arida, né? O Pércio cunhou essa expressão para se referir dentro deste, que eles estão chamando de novo arcabouço fiscal, ao que parece que vai ser as 2 prioridades desse novo governo. A reforma tributária de um lado e do outro lado acabar com algumas desonerações, rever alguns gastos. Está embutido aí. Exato, esses 2 arranjos que eles estão chamando de novo arcabouço fiscal. O que a gente precisa ver é se esse novo arcabouço fiscal, qual é a conta que vai sair daí, né, Caio? Se vai ficar mais caro para o contribuinte ou não. Caio, como é que as forças de mercado estão vendo esse debate, que por enquanto ainda está muito nebuloso, sobre qual seria a fórmula para se, de alguma maneira, segurar a subida de gastos públicos? Está claro isso para você? Eu acho que aí as forças de mercado, elas são muito mais do que o mercado financeiro, e sim de toda a economia, de todos os agentes econômicos, né? Porque para pagar essa conta, a inflação, o aumento de impostos, vai vir sobre todos, né? Não só sobre o mercado financeiro. O mercado financeiro só reflete, especialmente em termos de taxa de juros, esse eventual desarranjo. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Agora, o próximo arcabouço, a expectativa que se tinha, dado que a raiz do problema são os gastos, né, ele deveria vir colocando regras a respeito do gasto, talvez não tão rígidas como o teto, mas prioridades, estabelecendo limites. E eu acho que esse que é o ponto que eu estava tentando fazer antes, quer dizer, essa PEC já coloca os gastos num nível muito, muito elevado, né? Sem nenhuma discussão exatamente, a gente não sabe nem para onde vai esse dinheiro, né? É um recurso muito grande que ainda vai ser decidido pelos políticos mais adiante. Então, sobra impostos ou inflação. Eu não consigo imaginar uma regra para dizer o seguinte: olha, nós aprovamos um espaço de 200 bi, mas nós vamos cortar gastos e só vamos gastar 100 bi. Não. O próprio governo já buscou esse espaço de 200 bi, dizendo que é isso que ele vai ter que gastar. Por isso que eu acho que não vai ter muito espaço para o novo ministro segurar essas despesas. O que ele vai ter que fazer é procurar fontes de arrecadação, que podem ser novos impostos, mas podem ser também redução de subsídios, redução de incentivos. Mas, Caio, aí eu acho que você... Mas não apareceu ainda, né? Eu acho que aí você está abordando a questão política fundamental. Caio Junqueira, você inverteu boa parte das manchetes, que hoje deram a notícia da aprovação da PEC. Vitória de Lula. Não, você inverteu. Isso não é a vitória do Lula, isso é a vitória do Congresso. Sim. O Caio Megali está se referindo agora à expectativa de como que os políticos vão decidir na frente em torno de um dilema.
o dilema colocado é esse. O governo contrata de saída um grande espaço fiscal, obrigado pela correção, Caio, um grande espaço fiscal sem ter que dizer de onde vai vir esse dinheiro, que o Caio Megali, evidentemente, supõe, não tem segredo de onde esse dinheiro vai vir. Ou vem do bolso do contribuinte, ou vem do comprador, tomador da dívida que tem confiança que vai receber de volta o dinheiro que ele está dando como forma de compra de títulos públicos, ou seja, quem acredita que a dívida será respeitada. Agora, do ponto de vista político, como é que você vê o impacto desse dilema, ou nem passa pela cabeça dos que ganharam, que é o Congresso? A gente tem que partir sempre do princípio de que é um governo, assim como foi o governo Bolsonaro, assim como foi o governo Temer, e assim será o governo Lula III, um governo compartilhado com o Congresso. Então, se tem um novo ministro amanhã, Fernando Haddad, um novo ministro da Economia, ele se insere dentro de um contexto em que mesmo a gestão econômica, de certa medida, isso pode ser um ponto positivo ou negativo. Eu sei que vocês todos acham que é mais negativo do que positivo. Por que não coloque palavras na nossa boca. Um governo compartilhado, porque esse é um dado da realidade. É um dado da realidade que o Congresso hoje é um poder muito mais forte, a gente já falou várias vezes aqui. Caio, então a questão é muito mais brutal ainda. É um governo compartilhado. Um governo compartilhado vai fazer o quê com os gastos públicos? Depende do comando do Executivo. É uma resposta difícil. Não é o que você está indicando. O governo eleito ele tem a vantagem ou a prerrogativa de tentar direcionar um rumo. Né? O rumo até agora, ele foi mal sinalizado na medida em que entregou-se ao Congresso, com o aval do presidente eleito, uma PEC que sabemos todos os problemas dela, os problemas fiscais e todos os problemas que ela traz. Traz benefícios também, mas ela traz muitos problemas. Esse sinal foi muito negativo. Então não há qualquer outra saída para o governo eleito, se ele optou por inverter o que seria uma ordem lógica natural dos fatos, se ele fez essa opção política de, a partir de agora, a partir de amanhã, que há um nome, fazer essa interlocução e dar os sinais de que precisam ser feitos para que isso seja revertido. Lembrando que não dependerá só dele, dependerá sim do Congresso Nacional avalizar esses rumos que ele fará. Eu entendo no argumento político do Caio, uma informação, né, que você está dando a todos nós, que é a seguinte: o nome do Haddad não é tão importante quanto a capacidade de articulação do governo junto ao Congresso. Foi assim que você entendeu também? William... Foi para mim ou foi para a Raquel? Desculpa. Caio, vai você. Vai você, Caio. A Raquel está elaborando uma resposta sofisticada. Não, é porque as duas coisas me parecem igualmente importantes. Igualmente importantes, porque okay. Tanto é importante a interlocução do governo com o Congresso para fazer a pauta andar, mas também é muito importante a elaboração dessa pauta. Então, não só o Haddad, quanto as pessoas que vão estar embaixo dele, quem são esses secretários, isso vai nos dizer muito sobre o perfil que ele quer adotar para esse ministério. E outra coisa que também está me intrigando muito, William, que o governo Lula vai retomar aquela estrutura tripartite que a gente tinha na economia, que é também o Ministério do Planejamento e o Ministério da Indústria e Comércio. Estamos esperando um Ministério da Indústria e Comércio forte, né? Talvez aí com recursos que eram da ciência e tecnologia. Planejamento idem. Planejamento não. Não? Ontem, o coordenador da transição, Aloysio Mercadante, fez uma declaração que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha e me chamaram a atenção para isso hoje. Ele disse que uma das propostas que estão sobre a mesa, pasmem, mas foi isso mesmo que ele falou, é tirar a área de planejamento de dentro do planejamento e passar a área de planejamento do orçamento para dentro do Ministério do Desenvolvimento. Não entendi muito bem como é que isso funcionaria, porque, enfim, é a síntese do Ministério do Planejamento, discutir o orçamento, dialogar isso com os políticos, mas mostra, se isso for adotado, um fortalecimento desse Ministério do Desenvolvimento, que vai ter embaixo dele BNDES, uma série de instituições robustas, e um Ministério do Planejamento mais frágil,
um simples RH de pessoas. A gente sabe que o Lula está procurando um nome mais liberal para colocar ali, não está encontrando. E eu fiquei com a sensação de que, se essa ideia vingar, você esvazia o Ministério do Planejamento, que iria para alguém da frente ampla, e fortalece o Ministério do Desenvolvimento, que talvez vá para alguém mais alinhado com o pensamento do PT. Mas, enfim, estou aqui elucubrando, a ver. Você tem algum palpite para encerrar a nossa roda agora, Caio? O palpite se refere ao seguinte: qual é realmente a pasta que mandará na economia? Esse é um ponto-chave que a Raquel trouxe, porque a gente falou aqui, a gente fala muito dos gastos, mas também tem o que a gente chama de parafiscal, ou seja, que são as despesas através de entes públicos e de crédito subsidiado. Ou seja, a gente não sabe qual é o papel do BNDES. Será que o BNDES vai voltar até aquele papel que tinha até 2015, 2014, com muita influência na determinação de crédito a empresas, com créditos muito subsidiados, né, aqueles programas de escolha de vencedores, né? Eu falei agora há pouco que uma das fontes de recursos podem ser rever subsídios e programas de estímulos setoriais, focados, né, não horizontais. Se a gente fortalece o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós estamos, na verdade, fortalecendo esses programas de subsídios e incentivos setoriais, ou seja, para todos os lados que a gente olha, tem a vontade, a clara direção de gastar mais, estimular mais, desonerar mais, e tem pouca preocupação com o equilíbrio das contas no final do dia. Caio Megali, economista-chefe da XP, nosso agradecimento pela sua participação aqui na roda, e boa noite, Caio. Eu que agradeço, William, boa noite a você, boa noite ao meu xará, boa noite a Raquel e todos que estão nos assistindo.